Alô? Oi. Vão pensar que a gente é um pouco velho, né? Falando. Caríssimas irmãs, prezados irmãos, que a paz do nosso Mestre permaneça em nossos corações, em nossas mentes, hoje e sempre. É sempre uma alegria retornarmos à casa, né? E de alguma forma participamos, é como foi dito, né? Nós trazemos um abraço também dos amigos, dos irmãos, dos confrades do Centro Espírita Leon Denis, que também agora a reunião foi transferida para as quintas-feiras, né? Está acontecendo lá também no Belo Horizonte. O homem caminhava para a fogueira da intolerância, ouvindo os impropérios, os achincalhamentos da multidão que estava na Praça Central de Constância. Era aquele mesmo homem que estudara em Praga, concluiu seu bacharelato em artes e teologia, e que em 1393 consagrou-se como bacharel em letras e em 1396 como mestre em teologia. Era um professor competentíssimo. No ano de 1400, ele já ordenado padre, ele passa a lecionar em Praga e era de uma capacidade bem destacada e era muito querido o professor Jan Hus, chamado também, o nome dele era Jan Husinek, mas ficou abreviado Husinek por Hus, que em tcheco significa pato, ou ganso ou pato. E então ele seguia para aquela fogueira, e esse martírio vai acontecer exatamente no período do Concílio de Constância. Esse Concílio de Constância, como nós sabemos, né, a Igreja promovia periodicamente diversos concílios, até hoje, né, até o dia de hoje. E entre 1414 e 1418, estava sendo realizado em Constância o concílio do mesmo nome. E exatamente nesse período que Jan Hus ele estava trazendo à baila novamente as ideias reformistas. Porque, como sabemos, naquele período da Idade Média, já estavam alguns pensadores tentando, de alguma forma, diminuir aquele regramento, aqueles dogmas, aquela forma como a Igreja mantinha os seus fiéis. Lembrando que aqui não é nada contra a Igreja Católica, nada, apenas historicamente nós estamos comentando. Mas muitos se revoltaram. E Jan Hus, ele também se abeberara nos conhecimentos de outro reformador inglês, chamado John Wycliffe, ou Wycliffe. E esse reformador, na outra história, é a reencarnação do Leon Denis, em 1300 e pouco, né, no século IV. E ele, então, começa a expor as suas ideias reformistas, batendo contra aquelas indulgências pagas, toda aquela forma como a Igreja se mantinha, para que, de certa forma, as pessoas retornassem, ou pelo menos pensassem, no cristianismo primitivo, que foi totalmente desvirtuado. Então, esses pensadores começaram a mexer com o clero. E ele, então, não queria, de forma alguma, sair. Ele era um padre católico. Ele não queria sair da igreja, mas queria que houvesse uma discussão com relação a esses temas. Que a gente sabe que toda aquela suntuosidade, que hoje é belíssimo de se ver, né? O Vaticano, etc., muito daquilo foi construído às indulgências que eram pagas. Se você tinha 1000 florins,
você ia para o céu, né? Agora, se você tivesse só uns 10, você ia para o purgatório. Se não tivesse nada, você ia lá para a barca do Dante Alighieri, da Divina Comédia, né? do Caronte, que era o barqueiro infernal, e que você tinha, inclusive, que levar uma moedinha na boca, né? Então, quando a pessoa morria, lá botava a moeda na boca, que era para quando ele chegasse lá, ele pagasse a travessia do rio, né? Para que ele pudesse chegar até nas regiões outras. Isso é na descrição da Divina Comédia de Dante Alighieri. E lógico, se a pessoa chegasse sem a moedinha, ele ia perambular pela margem lá para sempre. Não conseguia nem entrar. E aí ia ver em que local ele ia ficar, né? E é só um adendo, só um parênteses, é que na entrada do inferno, que era a primeira passagem na obra de Dante Alighieri, né? Tem lá, esqueça tudo que você pensar de possibilidade de paz. A partir de entrou aqui, acabou-se tudo. Quer dizer, era bem uma acolhida muito boa, né? Você ia diretamente para o inferno. E ainda tinha o Cérbero, que era um cachorro de 3 cabeças para correr atrás de você. Era essa a ideia, né? Então, a igreja vendia as indulgências pagas para a pessoa evitar esses locais, né? E passar. Então, muitas dessas colocações eram colocadas, debatidas, mas a igreja não aceitava, e exatamente nesse período estava acontecendo esse concílio, o Jan Hus foi chamado, né, para isso. Aí tem toda a história, tem um livro muito bom, né, os reformadores tchecos, que fala nesses reformadores. E então, ele vai ser condenado como herege. E é por isso que ele estava se encaminhando para aquela fogueira. E no momento, né, nos momentos finais, quando ele estava iniciando o processo, né, dele ser queimado, ele diz assim: vocês queimarão um ganso, que era Hus, né, o nome dele, mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão queimar nem ferver. Ele estava se referindo profeticamente a Martim Lutero, que promove a reforma protestante em 1517, quando ele afixa as 95 teses no castelo de Wittenberg, né, ali na Alemanha, e começa todo o processo da reforma protestante. Então ele vaticinou isso, né? Daqui a 100 anos viria um cisne, porque ele disse que o ganso era uma ave modesta, mas o cisne não, né? Daria um impulso bastante diferente daquilo que está acontecendo. Então, esse martírio aconteceu em 6 de julho de 1415. Ainda estava exatamente dentro do Concílio de Constância. Em doutrina espírita, nós estudamos, a turma do ESDA aqui sabe bastante, né, que tem um tal de um planejamento reencarnatório, não é isso? Estudamos lá no ESDA. A gente não vem à toa, né? Vou nascer ali, né, em Mossoró, vou ali pela maternidade, ou lá nos paredões, que eu sou da tribo dos paredões, nasci lá pelos paredões. Não é bem assim. Existe todo um processo, todo um planejamento para que nós possamos retornar. Não é assim que a gente estuda? E então, toda a visita dos futuros pais, a aquiescência, né? Aqueles nossos inimigos que vão retornar, então assim, vou ter que receber esse, né? E aí passa aquele período, às vezes muitos meses, né, de adaptação, até que haja aceitação para a pessoa, o espírito reencarnar. Então, é o planejamento reencarnatório. É o nosso planejamento individual. Mas no plano espiritual, existe um planejamento maior, que é a condução dos povos, o direcionamento dos povos, principalmente visando um bem maior. Então existe todo um preparo, todo um momento para que aconteça a vinda daqueles missionários. Se a gente imaginar, desde os profetas antigos, e depois vão chegando
os missionários, né? Nós vamos tendo a alegria de receber João reencarnado em Francisco de Assis, né? Trazendo aquela beleza de mensagem, né? que ele nos trouxe. Joana d'Arc, né? Aquela heroína francesa. Então, são pessoas que vêm trazendo uma informação e mexendo conosco, né? com o nosso marasmo, muitas vezes. Né? Então, são diversos espíritos, que muitos até foram considerados santos pela igreja, mas nem todos, né? Mas é apenas uma forma tradicional. Mas muitos espíritos vieram com a missão relativamente, né, importante, até nos dias atuais, que a gente, acho que todo palestrante já falou, né? Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Gandhi, o próprio Chico Xavier. A gente fala muito nesses missionários. Tem uma comunicação em 22 de setembro de 1942, que disse assim: durante as homenagens de 138 anos do nascimento de Kardec. Nós estamos há 221 anos, né, do nascimento de Kardec. Pelo irmão X, Humberto de Campos, dita uma elucidativa mensagem a Chico Xavier, aqui resumida. Muito tempo após o desencarne de Rose, Jesus aproximou-se e disse a ele, amorosamente, informando sobre sua empreitada na próxima encarnação: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema da comunidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro, mas coloco em suas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Então, essa mensagem é Jesus, dentro do planejamento espiritual, convocando Jean Rose para a tarefa novamente na Terra. E em 3 de outubro de 1804, em Paris, reencarna Hippolyte Léon Denisard Rivard, o futuro Allan Kardec. Então, essa figura reencarnada, ela começa a se destacar desde cedo. Aos 10 anos de idade, alô, calma aí, algum irmão querendo. Tudo bem. Então vamos fazer a abstração e continuar, né? Aos 10 anos de idade, ele vai para o Instituto de Verdun, na Suíça. Era o instituto que se mandava aquelas criaturas que se destacavam pelo estudo, pela inteligência. Era uma referência na Suíça, o Instituto de Verdun. E Hippolyte Léon, né, o Rivard, ele vai para esse castelo e passa 8 anos, dos 10 aos 18, com uma figura muito conhecida na época, o Pestalozzi. Quer que eu tire o microfone? Eu falo sem. Não. Alô? Atrapalha muito? Desliguei esse aqui, né? Desliguei. Alô? Espera que o menino vai dar uma lá dentro. Pensei que estava chovendo. Não tem como parar o som. Não? Tira o microfone. Alô? Está afetando o outro também, é?
Se desligar aí, sai esse. Alô? Pronto, fica sem mesmo. Desliguei aqui. Vamos ficar sem, é melhor, não, Bolso? Vamos falar, não, vamos. Então nós falávamos que, não sei o som aí da gravação, talvez tenha perdido. Dá para ouvir? Então ele vai passar no Instituto de Verdun, na Suíça, dos 10 aos 18 anos, sob a tutela do grande educador suíço Henrique Pestalozzi, que tinha um método espetacular, era reconhecido toda a época. E o professor, o Rivai, o futuro professor Rivai, ele passa a estudar lá, receber aquelas orientações, e ele, inclusive, vai se destacar como aluno com relação aos outros e vai ajudar ao professor naquelas matérias. Como é que se chama? Hoje, né, tem os monitores, né? Ele fica tipo monitor de Pestalozzi, auxiliando nas tarefas, devido à condição que ele tinha, né? E isso fez com que ele cada vez mais se destacasse entre os colegas, mas também isso vai motivá-lo para quando ele retornar a Paris, ele possa concluir os seus estudos, bacharelato em letras, bacharel em ciências, que hoje nós sabemos que ele era um quase cientista, né? Que ele era bacharel em ciências, mas não era um cientista na acepção do termo, mas naquela época você tinha que domar os conhecimentos. E o Rivail, agora o professor Rivail, né, ele vai passar 30 anos nas lides, universitárias, trazendo informações, estudos e publicando diversos livros. Nada de espiritismo, certo? Nós estamos na vida acadêmica do professor Rivail. E nesses 30 anos ele publica cursos de aritmética, cursos de física, de química, de astronomia, em diversas áreas ele publica, e era realmente muito conhecido pelo respeito que ele entregava naquelas suas tarefas. Antes da década de 50, mais ou menos no início dos anos 1850, ele entra no magnetismo. Ele vai participar com os magnetizadores famosos da época, né? Marquês de Pissegui e o Barão de Poté. Quem já estudou aquele livro lá, né, de magnetismo, vai relembrar do que nós estamos falando, que eram as pessoas que estudavam magnetismo. O magnetismo a gente sabe que é essa energia que nós temos, né, e que podemos de alguma forma transmitir para outras pessoas. É só se lembrar do passe, né? É o magnetismo humano. E naquela época só tinha o magnetismo, só se entendia o magnetismo, vamos dizer assim, mineral, né? Que quando a gente era pequeno chamava azogue. Alguém entendeu? Azogue, é do tempo de azogue. Era o ímã que a gente ficava brincando com os ímãs, né? Puxando os ferros e tal. Mas o magnetismo foi estudado por grandes pesquisadores e percebeu que nós tínhamos esse potencial também. Nós somos verdadeiras pilhas, né, humanas. E aí depois começa um entendimento mais amplo sobre essas energias, que depois Kardec, mesmo afastado, ele se afasta do magnetismo por conta da doutrina espírita, ele vai utilizar os recursos do magnetismo para ser utilizado nas nossas terapias alternativas do espiritismo. E hoje nós utilizamos e tem diversas
pessoas com muita experiência na área do magnetismo, e nós apenas procuramos, ou deveríamos procurar, utilizar o passe misto, que é o magnético espiritual, porque todo o trabalho das nossas casas, as casas sérias principalmente, ele é comandado por equipes espirituais, sem necessariamente a necessidade do espírito dizer o que deve fazer. O espírito não deve dizer o que deve ser feito aqui. A reunião de diretoria aqui deve decidir as coisas daqui. Mas os benfeitores espirituais nos assistem na hora do passe. A gente faz a prece lá dentro, recebe a assistência dos amigos espirituais e a gente doa do nosso com a ajuda do que eles derramam sobre nós, e nós aplicamos o passe curativo em benefício das pessoas. Isso foi agregado à doutrina dos espíritos. Resta só que nós tenhamos os cuidados para não desvirtuarmos muito com relação a isso. Então, esses fenômenos também vai possibilitar ao professor Rivaio ter um direcionamento diferente quando começam a surgir as mesas girantes em Paris e na Europa toda. 1854 estava fervilhando. Paris, aquelas reuniões, né? As pessoas iam para se divertir vendo aquelas mesas girar sozinha aqui. A pessoa, a mesa girando sozinha aqui, corria bem uns 3 aqui, não? Ela sozinha assim. Então as pessoas iam por brincadeira. Mas tinha a brincadeira do copo aqui em Mossoró, na década de 60, 70, né? As nossas mães saíam da missa e depois brincavam no copo lá, né? Lá em casa, chamavam o médico não sei quem, né? Para participar de tudo isso. Allan Kardec, pela sua formação de bacharel em ciência, ele não aceitou o primeiro convite, que foi do amigo dele, o senhor Fortier, que era magnetizador, que ele fosse ver as mesas girantes e falantes. Ele disse: eu não vou, que isso não tem cabimento, né? Uma mesa girar e falar, né? No primeiro momento, o Fortier só disse que eram as mesas girantes. Aí, um ano depois, em 1854, o senhor Calotti, que era pai de umas médias muito famosas também, ele vai convidá-lo também, era amigo deles. Olha, as mesas giram e falam. Ele disse: não pode. Uma mesa não fala, né? Aí ficou naquele, mas pelo respeito que ele tinha ao senhor Calotti, ele então vai participar daquelas primeiras sessões, principalmente na casa de Madame Plenamaison. Na casa de Madame Plenamaison, ele participou dos primeiros movimentos da mesa e as respostas que começaram a ser entabuladas com os espíritos, trazendo informações interessantes, e ele ficou observando aquilo. O pessoal tem o filme, né? Allan Kardec, Netflix tem, né, também. Certo? E ele então passa a observar e ele nota que tem uma inteligência por trás daquilo. Então, apesar dele ter aquela conotação científica, vamos assim dizer, ele também era honesto, né? Então ele via que tinha um negócio diferente. Enquanto a maioria das pessoas nos salões da Europa brincavam com a mesa, ele passou então a pesquisar. E aí então ele vai vendo essas informações e passa a participar também dos questionamentos, fazendo perguntas a um espírito, recebendo a resposta. Mas ele, como era muito pedagógico, muito sério, ele não se conformava só com uma resposta. E ele passou então a se comunicar com outros médios em outras cidades da Europa, inclusive até que no Brasil houve correspondência de Allan Kardec. E ele então começou a perceber a universalidade daquele trabalho. Acontecia em Paris, acontecia em Roma, acontecia na Alemanha, acontecia no Brasil, em toda parte. É o caráter universal do ensinamento dos espíritos. E a concordância. Então ele fazia um questionamento e submetia a diversos médios em diversas partes. Com aquela velha história, né? É melhor rejeitar uma verdade do que aceitar 9 mentiras. Era muito criterioso. E então, a partir daí, ele passa a organizar essas perguntas e essas respostas, através de outros médios, como as senhoritas Baudin e Plenamaison, Ruth Jaffé. A médium Ruth Jaffé,
que no filme é aquela que queria que o nome dela aparecesse na obra, né? Ela tem um momento, não sei se vocês se lembram, ela faz a revisão do Livro dos Espíritos, já perto da publicação. E então, em 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, ali pertinho do Louvre, né? Na galeria número 13, né? E da Livraria Danty, ele vai publicar o Livro dos Espíritos. Mas como ele tinha recebido uma informação de tempos atrás que ele também tinha sido um sacerdote druida, lá nas Gálias, nos tempos de Júlio César, e como ele percebeu, e os espíritos que traziam a informação e a preparação dessa nova mensagem, ele não quis botar o nome dele, Hipólito Leão Rendê de Arribaio. E então ele colocou o pseudônimo Allan Kardec, que era muito comum os escritores da Europa naquela época, né? Acho que até, não sei se hoje ainda tem, né? Usa o pseudônimo. E ele usou Allan Kardec como sendo o pseudônimo disso aí. Ele vai ter, nesse período, umas informações da equipe espiritual e vai vir o seu protetor espiritual, o Zéfiro. E ele vai dizer assim, Zéfiro, para ele, numa das mensagens: ocupa-te com zelo e perseverança no trabalho que empreendeste com o nosso concurso. O trabalho que empreendeste com o nosso concurso, viu? O problema é lá do plano espiritual. Este trabalho é também nosso. O Espírito afirmou: nós o reveremos juntos, a fim de que ele nada encerre que não seja a expressão do nosso pensamento e da verdade. Então o Espiritismo não é kardecista, o Espiritismo é Espiritismo. Não é de Allan Kardec. O Espiritismo é obra dos Espíritos. As pessoas dizem Espiritismo kardecista, a gente aceita, mas não é bem isso. Não é isso? Não é, é só para, às vezes, para dar um respaldo. Mas Espiritismo é Espiritismo, não é kardecista, né, na verdade. E no dia 25 de março de 1856, ele vai ter o contato com o guia espiritual. O protetor era Zéfiro, mas tem um guia espiritual da tarefa que foi lá do planejamento espiritual, né? Ele diz assim, depois de todo o contato, ele vai dizer ao espírito, Allan Kardec retoma o contato com o espírito, ele diz: Espírito verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Então, os espíritos disseram: a obra é nossa, você vai passar por isso, por isso, por isso. Ele disse: aceito tudo. Aceito o que vier. Como Maria, na presença do anjo Gabriel, disse: seja feita a vontade de Deus. Quando foi anunciado a vinda de Jesus, da mesma forma, ele vai dizer para o Espírito verdade, que tudo indica dos pesquisadores que esse Espírito é o próprio, né? Nosso mestre. Em 12 de junho de 1856, nós temos que dar umas datas, né? Porque é uma homenagem a Allan Kardec. Missionário-chefe do Espiritismo foi designado com isso. Aí ele faz uma súplica, uma prece de agradecimento, que ele viu que ele era responsável por tudo, a obra que estava para surgir, antes da publicação. Ele diz assim: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos seus desígnios. Então era exatamente o missionário-chefe do Espiritismo, era o codificador da doutrina nascente, o nosso Allan Kardec. Então essa figura, esse espírito, essa reencarnação de Jan Hus, de Allan Kardec e de Quinto Severo, tem outra encarnação dele no tempo de Roma, né, dos gladiadores. Esse espírito veio realmente dentro de um planejamento, era um missionário
impressionante, né? Nos trazer essa mensagem. E lembrando que tudo isso que nós recebemos, a doutrina espírita, o Pentateuco, todos os outros livros, todo esse trabalho, as viagens que nós vamos falar também, foram praticamente 13 anos, 14 anos. Né? Porque em 54 para 69, né, daria 15, mas ele só foi pegar o embalo em torno dos 14 anos que ele enfrentou essa doutrina. Ele trouxe essa obra gigantesca, né, que hoje nós recebemos os benefícios. Allan Kardec, após isso, ele vai fazer grandes 5 viagens. Tem coleções que as viagens espíritas, né, de Allan Kardec. E a mais famosa dessas viagens, tem um livro só para ela, é a de 1862. Ele visita 20 cidades, interior da França, anda 2.800 quilômetros, né, e vai fazer mais de 50 palestras sobre a doutrina espírita. Então ele começa a ter esse impacto, né, no movimento espírita, e naquela época isso foi divulgado, foi bem interessante. Porque quando ele publica o Livro dos Espíritos, no berço da cultura, que era Paris, em 1857, na livraria Danty, quando os escritores, os pesquisadores passavam e olhavam o Livro dos Espíritos, adquiriam. Vendeu muito rápido o Livro dos Espíritos. Só que a intolerância começou. O Espírito avisou, né? Não vai ser moleza, não, sua missão. Né? E aí começam as difamações, dizer que está desviando dinheiro, né? E muitas coisas começaram a serem ditas, né? Intolerâncias, perseguições, até que, em 9 de outubro de 1861, já tinha publicado o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Ele vai enviar para a Espanha, para o editor Maurice Lachatte, 300 obras espíritas. E então ele envia Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, uma sonata de um dos compositores, livros de outros que trouxeram alguma contribuição nesta área, Hermance de Faux e outros. Ele envia 300 obras espíritas. Só que quando chega na alfândega de Barcelona, o seu bispo, Antônio Palau e Termes, não podia entrar, era contra os princípios da igreja. Você vê que a imposição da igreja, em 1861, ainda era muito grande. E então os livros são retidos e depois são condenados à fogueira. Auto de Fé de Barcelona, é hoje, dia 9? 9 de outubro de 1861. Então fizeram todo o aparato, botaram os livros na fogueira, não podia mais queimar os homens, que já não estava se queimando mais gente na fogueira, né, em Barcelona. E então vai fazer toda aquela ensinação, espada, tocha, cruz, o crucifixo, e os jornais dizem, os livros impassíveis recebiam aquela determinação. Por conta dessa queima de livros, né, dessa fogueira da Inquisição, houve um momento de indecisão de Allan Kardec em querer, de alguma forma, entrar com um processo contra a igreja, contra lá tudo, porque não tinha mais cabimento àquela altura, né? Mas os espíritos lhe disseram, não, deixe como está, porque isso servirá de impulso para a doutrina espírita. E foi exatamente o que aconteceu. Começaram a procurar os livros, e tinha até aqueles navios mercantes que começaram a levar para toda a parte da Europa, no Mediterrâneo, tudo, divulgando a doutrina espírita. Então ele foi contido nesse aspecto e deixou seguirem em frente, né, todo aquele processo que estava dentro do planejamento reencarnatório. Então esse homem nos trouxe esse trabalho impressionante, que nós colocamos aqui como sendo o legado de Kardec. O quanto nós devemos a Allan Kardec. Os tópicos que nós, de alguma forma, começamos a ter uma visão mais justa, como Deus, né? Os tópicos Deus, alma imortal, reencarnação, mundos habitados e comunicabilidade, né? São os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Então hoje nós vemos diferente.
não vemos mais Deus, aquele velhinho de barba branca, né? Que está lá na Capela Sistina tentando tocar o dedo, né? Lá de Adão, e a ideia que se tinha, né? De que era uma pessoa velha, e dentro dessa visão antropomórfica, fizeram com que adotasse, né, uma série de dogmas com relação à figura do próprio Jesus, de Deus, e de um santo espírito, os espíritos bons, quando determinaram o dogma da Santíssima Trindade. Que para nós, né, não é bem assim. Deus está ali, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1, né, resposta dos espíritos. Então veja que não é o velhinho de barba branca, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Galáxias, nebulosas, bilhões, trilhões de sóis, estrelas, tudo que você imaginar. Não pode ser uma figura humana. A gente não consegue ir nem na Lua direito, não pode nem a Marte. Como é que Deus criou tudo? Como é que seria Jesus, um humano, ser Deus? Né? Então, a gente já reflexiona que nem o próprio Deus do Velho Testamento é o Deus. Aquele é o Jeová, né? Que comandava aquele povo hebreu. Era o Deus do povo hebreu. Por quê? A sociedade era politeísta antes de Moisés, principalmente, né? Então era politeísta. Então tinha sempre diversos deuses. E o que Jeová dizia? Eu sou o Senhor teu Deus, tirei do exército da terra da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Isso é o primeiro mandamento. Não adorareis imagem de nada sobre o céu, sobre a terra. Então, era o condutor daquele povo. É por isso que até hoje fica esse, né? É o Deus de Israel. Ah, Deus é de Israel só? É do universo, incomensurável. E aí, Kardec começa a fazer os questionamentos, que é Deus, que é infinito, e a gente começa a perceber, através dos atributos que a doutrina espírita nos auxilia a entender Deus, por esses atributos que nós não conseguimos, nós não temos energia nem nada parecido para ver Deus. Ninguém verá Deus. Não é outra essência. É como Kardec diz, o relógio nunca vai ver o relojoeiro. Ele não sabe nem o que é o relojoeiro. Ele é uma simples criação de Deus. Então nós temos essa ideia mais justa, né? A gente amplia as nossas percepções, porque Deus nos permite raciocinar. Nós não podemos ficar amarrados a uma concepção, a um dogma. A doutrina espírita ela vai ser construída na nossa mente pelos questionamentos que nós façamos. Não devemos aceitar o que o palestrante está dizendo, não. Não precisa aceitar. Estude, pesquise e veja se é coerente. E assim você vai se consolando. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Não é porque cura uma pessoa de uma chaga, de uma doença, que na verdade, eu já disse aqui diversas vezes, né? Doutrina espírita não cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Certo? Quem se cura é a própria pessoa com a sua reforma interior. Não adianta, né? O passe é uma terapia alternativa, ajuda e tal. Mas se você não modificar, você vai sofrer mesmo, porque nós somos imperfeitos. E estamos muito longe da perfeição. Alguém já viu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é Cristo Consolador, ser perfeito, as características do homem de bem? Quem estudou já passou por isso. Não tem ciúme, não tem raiva, não magoa, ama todo mundo. É tanta coisa. Aí os espíritos dizem, isso não é tudo não. Ainda não é tudo. É longo, Walter. Pode ir lá hoje à noite olhar de novo. É muito longo. Mas não é tudo. Então nós estamos no processo evolutivo. Nós ainda estamos caminhando. E a doutrina nos consola nesse ponto, nos dando a oportunidade de entender isso que Kardec trouxe. É isso que ele nos trouxe. Que a alma é imortal. Nós não morremos, ninguém morre. Nós somos espíritos, provisoriamente no corpo físico. Todo mundo aqui é alma. Antigamente a pessoa tinha medo de alma. Tudo é alma. Né? A alma, na definição do espiritismo, é o quê? Espírito reencarnado. E o espírito é o espírito liberto. Só a definição. Então, entender o quê? Que nós somos imortais.
Não confunda com eternos, viu? Nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno só Deus. Não teve começo nem fim. Nós tivemos. Então agora, após criado, Deus nos possibilitou a imortalidade. E é isso que Kardec nos trouxe. O benefício, o legado de Kardec. E essa compreensão da imortalidade vai ser amparada pela reencarnação. A reencarnação, esse pilar da doutrina espírita, nos faz ver a possibilidade do nosso crescimento. Porque, sinceramente, se nós olharmos para nós mesmos, a gente não é lá essas coisas todas, não é não? Vocês já se olharam no espelho? Não é essas coisas todas, não, que às vezes a gente acha até que é muita coisa, né? A gente precisa aprender muito. Como Sócrates dizia, né? Que ele dizia, eu só sei que nada sei, né? E tem gente que acha que sabe tudo, né? Você imagina, nós estamos num planetinho insignificante do universo, não sabemos o tipo de vida e outros aspectos que possam ter. E a gente acha que sabe tudo, e isso é, muitas vezes, a fábrica dos materialistas, mas que são pessoas contestadoras que um dia vão compreender. Então, pergunte, discuta. Eu não posso ter dúvida de Deus. Eu tive muitíssimo. Queria entender, né? Não entendia, fiquei brigado com ele quando era jovem, mas depois que eu vi a doutrina espírita, eu entendi que a reencarnação, o porquê que o outro está sofrendo, porque um tem tanto, o outro não tem. É tudo provisório. Então, aproveite se você tem muito e aproveite a experiência se você tem pouco, porque é um aprendizado, é passageiro. Então, a reencarnação que a doutrina espírita traz é um consolo. Toda a mensagem que Kardec nos possibilitou é um imenso consolo. E nós podermos rever os nossos entes queridos e poderemos um dia estar novamente juntos. Todos esses aspectos da doutrina nos dá realmente essa consolação. E ele diz também, né, nessa obra, nesse legado, que os mundos são habitados. Já falamos, né? Se a Via Láctea tem mais de 200 bilhões de sóis, que Sol e estrela é a mesma coisa, e o nosso Solzinho aqui, o pequenininho, tem 9, 8 planetas, e os grandões? E de que cores são? Uma vez eu li um livro de Camilo Flammarion, que foi discípulo de Kardec, Narrações do Infinito, e ele falando, se a gente chegar num sistema binário, ternário ou quaternário, o que é isso? Um planeta que está próximo a 2, 3 sóis. De manhã nasce o amarelo, meio-dia nasce o vermelho, e de noite nasce o azul. A gente não tem nem ideia do que é isso. Como é que seria a vegetação, a vida? Nós não temos ideia do que é, não. Nós somos poucos conhecimentos. Então, esses mundos são habitados conforme Jesus falou de Nicodemos, né? Explicou a reencarnação e explicou também para nós que a casa do Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, a casa do Pai é o universo. E as moradas são os mundos materiais e os mundos mentais que nós possamos ficar. Inferno ou céu é estado consciencial. Não é lugar determinado, como Dante Alighieri pensou, não. Dante Alighieri mostrou algo que ele se desdobrou para essas regiões, como André Luiz se desdobrou e nos trouxe a série Nosso Lar. Na Idade Média, Dante Alighieri fez isso. Mas são estados conscienciais. Nós podemos estar no maior barulho do mundo e estar em paz. E podemos estar numa música clássica e estar perturbado. Então, tudo é problema da nossa mente. A mente é a base de tudo, segundo Emmanuel. Inclusive nas comunicações mediúnicas. Se a mente estiver boa, o trabalho vai ser bom. Se não tiver, até os espíritos zombeteiros se aproveitam dos médios. Né? E aí, ele vai falar da comunicabilidade mediúnica, que é a mediunidade. Que foi exatamente, esse quinto pilar, foi exatamente como Kardec começou. A doutrina espírita não começa que Allan Kardec fazendo, olha, a filosofia espírita é assim, tá. Não, ele foi lá, experimentando, e pelas experiências ele foi organizando
compilando, codificando a doutrina do Espírito. O tempo voou, né? Mas vamos trazer aqui umas homenagens para finalizar e que nós possamos absorver esse legado de Allan Kardec. No Congresso Espírita de 30 de outubro de 1989, inclusive nós estávamos lá, estava Couto, estava Chico, nós fomos para Brasília. E lá ele recebe uma mensagem também falando das encarnações, eu não quis botar aqui porque tem outras, né, de Allan Kardec, trazendo todo esse processo, e Divaldo recebe lá no Congresso, em 1989, em Brasília. E vamos falar do nosso Leon Denis, né, que é o nosso patrono lá. Não é o mentor não, é o patrono, né, é a referência nossa. Mentor nós não sabemos quem é lá. Tem uma mensagem especular de Leon Denis, no 4º Congresso Mundial, confirmando a reencarnação de Jan Hus como Allan Kardec. Esse congresso de 2004 teve um representante nosso aqui de Mossoró, foi Couto. José Couto participou desse congresso em Paris, em 2004. E lá se recebe uma mensagem especular, que se só lê pelo espelho, né? Vamos ver como foi aqui. Deixa eu ver aqui. Na mensagem especular de Leon Denis, no 4º Congresso, registramos a manifestação do Espírito Leon Denis. Leon Denis, que viveu de 46 a 27. O apóstolo do Espiritismo, que em 2 de outubro de 2004, em Paris, na França, ele vai trazer essa mensagem especular. Divaldo recebe essa mensagem em francês, de trás para frente. Que, tudo bem, ele sabe alguma coisa de francês, mas o Humberto recebeu uma psicografia em francês, de trás para frente, em português, de trás para frente, a gente passa um bocado de tempo querendo entender naquelas piadas nos memes aí do YouTube, né? A gente procura. Ele recebe. E então na filmagem tem lá o presidente do Comitê Espírita, porque você pode ler ela botando ao contrário na luz. E a mensagem foi a seguinte, traduzida já em português. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, 1804, né? Hippolyte Léon Denis Arrivaille nasce em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constança, você vê aqui, em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza. Missionário da verdade. Nós, isso é Leon Denis dizendo, nós, os beneficiários da vossa sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente, orai por nós, vós que já estáis no reino dos céus. Então foi uma mensagem emocionante, né, de Leon Denis para Allan Kardec no dia do aniversário, os 200 anos de Allan Kardec no Congresso Internacional de Paris, em 2004. Tem uma outra mensagem que, de certa forma, a gente vai conferindo, né, esse fechamento, foi a seguinte, em 1874, o Espírito Lavater, um pesquisador, ele diz assim, a época que vos falo, e em volta da fogueira de Jan Hus, editor João Hus, logo, eram a lama e as pedras, as injúrias choviam sobre o Marte. Passemos, por favor, sobre alguns séculos. Quer dizer, de 1414, vamos alguns séculos mais na frente, e ele então vai em Paris e vai dizer o seguinte, num pequeno apartamento da Rua de Saint-Anne, em Paris, que é pertinho do Palais Royal, é próximo do Louvre também, ele tinha uma casa, um escritóriozinho lá, que ele vivia. Um homem curva-se sobre uma avalanche de cartas, de brochuras. Já não está sobre a fogueira, é verdade. Mas abismado pela calúnia, assaltado pela crítica e sobremodo pelas críticas de sacristias, né, da igreja, essa crítica nauseabunda que sobe à garganta e tenta vos sufocar. Repleta dessas pedras morais, lançadas pela inveja e sob a forma do ridículo. Ferido pela zombaria injusta,
ignorante, este homem bem lembraria a antiga fogueira de Constância, onde a turba que a cercava, selvagem, mas franca em sua ira, lhe inspirava misericórdia e piedade. 31 de março de 1869. Allan Kardec cai fulminante por um aneurisma quando ele recebia uma correspondência nesse seu apartamento de Santana. O dome de Allan Kardec está hoje no cemitério Père Lachaise. Ele foi enterrado em Montmartre, mas um ano depois a Federação Belga construiu aquele dome druida, no formato de druida, que realmente é a mais florida do cemitério Père Lachaise. Toda vez que você vai lá, está florido, super florido. Ninguém sabe de onde é que vem, quem é que coloca aquelas flores, mas é impressionante, sempre está florido o dome de Allan Kardec. E aí nós lembramos, para encerrar, João 14,15. Se me amais, guardais o meu mandamento, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Muita paz.